Graça e paz. Eu sou Manuel Costa. Estamos aqui em mais um momento de fé. Venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, que está no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E vindo aos homens morrerem uma vez, e vindo depois disso o juízo. Ao homem, então, a gente vê aqui que foi permitido viver somente uma vez. Mas e se a morte não fosse o fim, mas o começo do julgamento? Como que nós vivemos hoje? Como se tivesse todo o tempo deste mundo, né? Eu vejo pessoas viverem assim, esquecendo que cada passo que a gente dá silenciosamente nos aproxima da eternidade. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, e muitos caminham distraídos pela vida, como se o juízo fosse apenas uma ideia distante. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. E para aqueles que creem na Bíblia como a palavra de Deus, tem que ter consciência do que está escrito. E muitos levam a vida nesse sentido até perceberem tarde demais que o encontro com Deus nunca deixou de estar marcado. Nosso encontro com Deus está marcado. A Bíblia revela que a morte não encerra a existência humana. Ela encerra o tempo das escolhas. Depois da morte não dá para se arrepender mais. Não dá para mudar de caminho ou ter uma nova oportunidade. Esquece. Deus está abrindo seus olhos, trazendo entendimento, para dizer para você que o homem vive uma só vez e depois comparece diante de Deus. E muitos ignoram isso. Vamos pegar os versículos bíblicos que só falam de vitória, né? Que só falam que vencemos. Mas vamos falar de juízo. E que juízo é esse? A palavra revela um julgamento divino santo e perfeito. Não será um julgamento humano, emocional ou corrupto. Será o próprio Deus trazendo à luz aquilo que esteve escondido no coração do homem durante toda a sua vida. Em Apocalipse 20, versículos 11, diz: E vi um grande trono branco, e abriram-se os livros. A Sagrada Escritura chama isso de o grande trono branco. Não será diante da opinião das pessoas, não será diante de aparências religiosas ou de discursos humanos bonitos, não. Será diante daquele que vê pensamentos, intenções, palavras e obras. Os livros representam o registro da vida humana. Nada é esquecido diante de Deus. Cada escolha, cada omissão, cada palavra dita em secreto. Aliás, eu vejo, irmãos, que a salvação não é coisa exclusiva de crente. Porque se a gente analisar que Deus sonda profundamente o coração, esquadrinha os rins, é lá que ele vai trazer a salvação na alma das pessoas. E tem pessoas boas, perdidas, desorientadas, sem uma religião, mas com o coração firmado na bondade. Então a gente se preocupa muito com a salvação dos outros e esquece da gente própria, achando que por estar numa igreja estamos salvos, e a palavra nos diz exatamente ao contrário, que Deus condena a religiosidade. Existe também um outro livro que diz: o outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Aqui está o centro da eternidade. O homem não será julgado apenas pelo que fez, mas principalmente pela sua posição diante de Deus. Quem foi você durante todo esse tempo que foi para a igreja? Como você guardou a palavra? O que você viveu dessa palavra? O que a palavra influiu na sua vida? Que mudanças trouxe? Porque nós temos um livro que tem palavras de vida e a gente não vive essas palavras, parece que entra, só procuramos aqueles
versículos, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Maravilhoso o versículo, mas ele tem que surtir efeito na sua vida. Porque o maior problema da humanidade nunca foi apenas cometer pecados, foi viver distante daquele que a criou, foi construir uma vida inteira sem Deus e acreditar que poderia na eternidade entrar sem Ele. Mas e aqueles que viveram antes de Cristo? A Bíblia mostra que ninguém foi salvo por merecimento próprio, nem antes, nem depois de Jesus. Desde o princípio, a salvação sempre foi feita pela fé. Homens como Abraão, que creram nas promessas de Deus, antes mesmo da cruz acontecer, ele acreditou, ele viveu a palavra, o que Deus lançava, a palavra lançada para a vida dele, ele tomava como promessa. Teve falhas, sim, não acreditou que Isaac viria depois de tanta idade, mas o sonho não morreu dentro dele. Sabe, ele acreditou, as promessas foram cumpridas. Cristo não começou a existir em Belém, não. Ele já era o cordeiro preparado desde antes da fundação do mundo. Já os que viveram depois de Cristo receberam a maior revelação, né? Que somos nós. E é por isso mesmo que nós temos a maior responsabilidade. No Evangelho de João 3,19 diz: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O problema nunca foi a falta de luz, foi o amor pelas trevas, entende? Não, nós escolhemos o mundo, nós escolhemos as coisas materiais, nós escolhemos as coisas que satisfazem os nossos egos, satisfazem o nosso ego, que satisfaz os nossos desejos da carne. Nós escolhemos. Isso é amor pelas trevas. E aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Bom, em Romanos 2 mostra que Deus julga segundo a consciência e a medida da revelação recebida. Então, por que a palavra diz que quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado? Porque tem pessoas que viram as maravilhas de Deus aqui na terra e em vez de estar aqui hoje pregando o evangelho, trazendo uma vida mais consciente para os irmãos, estão desfrutando de outros caminhos. Mas Deus nunca será injusto. Mas a Bíblia deixa clara que a humanidade necessita de redenção. O juízo final não será apenas sobre os externos, será sobre o que o homem fez com a verdade que recebeu. Você recebeu a verdade, o que você está fazendo com a verdade na sua vida? Será o dia em que máscaras vão cair, dinheiro, fama, aparência, religião vazia, não vai ter valor nenhum. Por isso o evangelho é urgente, meus irmãos. Porque a eternidade não vai ser decidida no último segundo após a morte, não. Não. Ela está sendo construída agora. Cada dia que você vive, você tem chance de se consagrar na eternidade, de viver a eternidade junto de Deus. A palavra vem para trazer despertamento para a vida das pessoas e mesmo assim as pessoas não despertam através da palavra, sabe? Nas escolhas nossas, silenciosas, que fazemos todo dia. Aí sim você está vendo a sua eternidade, você está fazendo a sua eternidade junto de Cristo. E vou te falar, sabe o que pode ser mais assustador? Não é o fato de que vai haver um juízo, mas o fato de que muitos estão caminhando para ele como se ele nunca fosse acontecer. Amém? Preste atenção, não caminhe como se o juízo não fosse acontecer. Eu não estou aqui tocando terror, causando medo nas pessoas, não. Estou te mostrando o que a palavra diz. Mas ao homem cabe somente morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Então vamos prestar atenção na palavra de Deus e vamos viver cada dia já pensando na eternidade. Amém? Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Deixe seu amém nos comentários e que o nosso Deus seja louvado para todo sempre. Amém.